Salve, salve galera, bom dia, boa tarde. Canal Bets e Tips na área aqui mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa sexta-feira. Semana passou voando, já está encerrando. Espero que todos vocês tenham tido uma excelente semana. Sexta-feira que já temos um certo gostinho de final de semana, já temos uma grade um pouco melhor. Final de semana vai ser bastante movimentado. Na sexta-feira nós temos campeonato alemão, primeira e segunda divisão, temos campeonato dinamarquês, espanhol, campeonato saudita, que agora é uma das atrações do futebol mundial. Temos Holandinha, temos Premier League, temos Championship, então enfim, tivemos bastante análise para fazer e separamos 10 palpites para vocês. Espero que curtam. E antes do nosso resumo da rodada, queria agradecer a todo mundo que tira um tempinho do seu dia para nos acompanhar aqui diariamente. Vocês são muito importantes para nós e são um motivo para que a gente continue fazendo os vídeos. Por mais que às vezes o tempo seja corrido, o dia seja corrido, a gente arranja um tempinho para fazer o videozinho para vocês. Quero desejar também boas-vindas às pessoas novas que estão chegando, espero que curtam o conteúdo. E aproveitando a oportunidade também, já quero pedir o like de vocês, pedir o follow. Isso não custa nada para vocês e nos ajuda bastante. Bom, vamos ao resumo do dia 16, resumo da nossa quarta-feira. Tivemos uma quarta-feira com poucos jogos, deixamos apenas 5 palpites. Tivemos 3 greens e 2 reds. O que me deixa contente nessa quarta-feira é que foram os 2 jogos mais importantes, em que tivemos umas análises mais aprofundadas, que foi o caso das 2 partidas de volta da semifinal. Nós acertamos ambas. Teoricamente, os jogos eram para ser o contrário, o Flamengo com over de gols e o São Paulo Corinthians com under. A gente avaliou bastante o momento das 2 equipes, das 4 equipes no caso, né? As situações das eliminatórias e conseguimos acertar os 2 palpites. Isso nos deixou bastante feliz. E com um bom lucrinho no bolso, que também é importante. Nos 2 heads que tivemos, um foi pela Copa da Liga Inglesa entre o Queen's Park Rangers e Norwich. Foi um jogo bastante movimentado. No entanto, o gol só saiu no finalzinho do jogo, então não teve praticamente tempo para a equipe que tomou o gol, no caso o Queen's Park, reagir. E acabamos não batendo o over 1,5. E o segundo jogo foi o Manchester City e o Sevilha. O City acusando bastante a falta dos meios construtivos, né? O De Bruyne está machucado, o Bernardo Silva está machucado, o Mahrez foi para a Arábia Saudita. E eles estão fazendo bastante falta, a criação bem difícil. O time teve bastante chance, mas a bola praticamente não chegou muito ao Haaland. E o time acabou empatando com o Sevilha, ganhando apenas nos pênaltis. E nós tínhamos apostado numa vitória simples do Manchester City e acabamos tomando o red. Então encerramos um dia que não foi nem bom nem ruim. Foi um dia, sei lá, normal. Eu fiquei feliz pelas análises da Copa do Brasil, que boa parte dos tipsters, que são meus conhecidos, optaram por um caminho inverso. E alguns acabaram tomando alguns heads, enfim. E antes dos nossos palpites, eu quero lembrá-los novamente, como a gente faz diariamente aqui, que nossas opiniões são opiniões individuais, pessoais. A gente analisa as estatísticas da nossa base de dados, usa também o feeling do momento que a gente tem do futebol e produz nosso material. A gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer. Então, caso vocês achem nossas análises coerentes e concordem com elas, fiquem à vontade, usem da maneira que acharem melhor, montem seus próprios bilhetes. Para quem for fazer isso, uma boa sorte. E sempre é bom lembrar também, tomar muito cuidado com as apostas, né? Muita responsabilidade, não é um dinheiro fácil como muita gente acaba querendo passar pela internet, então tomem bastante cuidado, bastante responsabilidade e joguem aquilo que apenas não comprometa a sua vida normalmente, ok? Então, sem mais delongas, vamos aos nossos palpites dessa sexta-feira, dia 18 de 8. Iniciando a grade às 13h30 pela segunda divisão da Alemanha, a Bundesliguinha, o Kaiserslautern recebe o Elversberg. São 2 equipes que não iniciaram bem o campeonato, a terceira rodada, e nenhuma das 2 equipes venceu até o momento. O Kaiserslautern perdeu suas 2 partidas, já o Elversberg tem 1 ponto, venceu 1 e tem 1 derrota. Então essa partida, mesmo sendo início de competição, já é bastante importante para ambas as equipes. A segunda divisão alemã é um campeonato que a gente opera bastante no mercado de over, geralmente nos entrega, é um campeonato que tem uma média de gols bem alta. E nesse caso são 2 equipes que se encaixam nesses padrões. Ambas as equipes bateram um over 1,5 em 8 dos seus últimos 10 jogos. E aliado a isso, são equipes que precisam pontuar já no início do campeonato. Então aqui nós vamos operar no mercado de gols, aqui nós vamos de over 1,5. Às 14 horas chegamos à Dinamarca, quinta rodada. Dovre recebe o Copenhagen. O time da casa acabou de subir da segunda divisão, enquanto que o Copenhagen é novamente um dos candidatos ao título, é o atual campeão. E com 4 rodadas jogadas até então, Copenhagen é o vice-líder do campeonato, jogou 4 jogos e ganhou as 4, está atrás do Norte Irlanda apenas no saldo de gols.
O Vildovre é o 10º colocado, ainda não venceu, foram 2 derrotas e 2 empates. Então aqui claramente nós temos um favoritismo para o time visitante. Para quem quer fazer uma entrada simples a favor do Copenhagen, a odd está em torno de 1,40. É uma odd que eu acho que está um pouquinho baixa, podia ser um pouquinho melhor, até porque o time joga fora de casa. E justamente por isso nós vamos operar no mercado de gols. O time da casa bateu o over 1,5 em 7 dos últimos 10 jogos. Já o Copenhagen, atuando fora de casa, bateu em 9 dos últimos 10 o over 1,5. Bateu o over 2,5 em 8 dos últimos 10. É uma equipe que faz bastante gols. Geralmente temos ambas marcas em seus jogos. Aqui muito mais em função do time visitante, eu acredito no jogo de gols. Então, como eu já falei anteriormente, eu gosto das duas entradas. Eu gosto de uma vitória do Copenhagen e eu gosto de uma entrada no mercado de gols também. Nós vamos de over 1,5 para compor o bilhete. Às 14h30 também chegamos à Espanha, segunda rodada do Campeonato Espanhol. O Mallorca recebe o Villarreal. O Mallorca empatou fora de casa contra o Las Palmas na estreia, enquanto que o Villarreal perdeu em casa para o Betis por 2-1, resultado de certa forma surpreendente, por mais que o Betis tenha uma boa equipe também. O Campeonato Espanhol geralmente é o mercado mais under do que over, isso temos algumas exceções, que são os dois grandes, que é Real Madrid e Barcelona, e o Villarreal também é uma exceção a essa regra, um time que tem uma parte ofensiva muito forte, é um time que busca sempre o gol. O Villarreal bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos. O Mallorca, apesar de ter uma média de gol um pouco mais baixa, também bateu o over 1,5 em 9 de seus últimos 10 jogos. Então, por mais que não seja um jogo com tendência de 4 ou 5 gols, acredito que o over 1,5 vai bater. E tem uma odd bem interessante, está pagando em torno de 1,40. Isso é uma odd muito boa para comprar um bilhete. Então aqui nós vamos de over 1,5. Às 15 horas, Campeonato da Arábia Saudita, segunda rodada. O Al Nassr recebe o Al Tawon. Aqui vai ser um tipo de jogo que a gente vai fazer constantemente, praticamente todo dia vai ter uma situação dessa. Um dos 4 grandes da Arábia Saudita que se reforçaram bastante, enfrentando um outro time qualquer. Então aqui não vai ter muita conversa, nós vamos sempre buscar a vitória do time favorito, e esse caso é bem evidente. Então aqui nós vamos seguir a lógica, aqui nós vamos de vitória do Al Nassr, aqui casa vence. Também às 15 horas chegamos à Holanda, segunda rodada da famosa Holandinha. O Emmen recebe o VVV Venlo. Na segunda rodada estamos bastante no início do campeonato, então vamos entrar nessa Holandinha com cautela. É um campeonato que geralmente entrega muitos gols, mas no final da temporada passada acabou decepcionando em bons jogos. Então vamos pregar um pouquinho mais de cuidado. Estamos selecionando bem os jogos no início. Vamos ver como é que se desenrola esse início de campeonato para depois abrir a carteira. Nesse caso, desse jogo, o Emmen bateu o over meio em todos os seus últimos 10 jogos. O Venlo bateu em 8 dos últimos 10. Então temos uma tendência baseada em estatísticas no jogo de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 15h30 chegamos à Alemanha, estreia do Bayern de Munique na Bundesliga desse ano. O Werder Bremen recebe o Bayern. Aqui nós temos a tendência de um bom jogo. O Bayern acabou de tomar uma tijolada do Leipzig na final da Supercopa da Alemanha. Isso deve fazer com que o elenco entre mordido buscando uma vitória e uma recuperação já nesse jogo. E por outro lado, mostra também que outras equipes podem vencer o Bayern, que o Bayern não é invencível. Inclusive um zagueiro do Werder Bremen falou isso em uma entrevista agora essa semana, que existe a possibilidade de vitória do Werder Bremen. O jogo do Bayern praticamente é certeza de gols, ainda mais agora início de temporada em que a defesa não está bem ajustada. E eu gosto de duas entradas, logicamente uma vitória do Bayern não tem como ser ruim. No entanto, as odds estão muito baixas, em torno de 1,25 nesse momento, então eu acho um pouco arriscado. Prefiro operar no mercado de gols. A odd do over 1,5 está pagando pouco. E como aqui o Werder Bremen também é uma equipe que tem uma média de gols muito alta em seus jogos, aqui nós vamos arriscar um pouquinho mais e vamos de over 2,5. Às 15h45, pela segunda rodada da Premier League, o Nottingham Forest recebe o Sheffield United. O Nottingham é uma equipe que conseguiu escapar do rebaixamento nas últimas rodadas da Premier League do ano passado. E já o Sheffield é uma equipe promovida, recém-promovida da Championship. Então, teoricamente, ao menos em início de campeonato, são duas equipes que lutam contra o rebaixamento. O Nottingham vem de um investimento muito forte nos últimos 2 anos. O time contratou mais de 30 jogadores nas últimas 2 temporadas. Tem alguns nomes bem conhecidos de todo mundo no elenco. O time estreou na Premier League perdendo para o Arsenal fora de casa por 2-1, mas não fez uma partida ruim. O Sheffield estreou perdendo em casa para o Crystal Palace, mas foi uma partida bem equilibrada, poderia ter saído com um resultado melhor. Aqui, por mais que o Nottingham jogue em casa, temos a tendência de um jogo equilibrado. Para quem quer arriscar, vale uma entrada a favor do Nottingham, está pagando em torno de 1,85 nesse momento. E para quem prefere fazer uma entrada um pouco mais conservadora, o over 1,5 está pagando legal, está pagando em torno de 1,40 nesse momento. E aqui, particularmente desse jogo, eu gosto do over de gols. O Nottingham atuando em casa bateu esse over 1,5 em 9 dos últimos 10.
E é o time que vai tentar buscar a vitória a todo custo, visto que é 3 pontos importantíssimos para a manutenção da primeira divisão. Em contrapartida, o Sheffield vê nesse jogo uma oportunidade de pontuar, visto que está enfrentando um time que teoricamente é um concorrente direto ao rebaixamento. Então acredito num bom jogo, um jogo aberto, então eu vou de over 1,5. Também 15h45, mas agora na Escócia, o Stirling recebe o Aberdeen pelas oitavas de final da Copa da Liga. Aqui, para quem acompanha o canal, nós vamos usar a nossa estratégia que a gente usa com bastante frequência, que é o enfrentamento entre um time de primeira divisão contra um time de divisões inferiores. Nesse caso, o Aberdeen é um time de primeira divisão, é um dos poucos times que acabam incomodando um pouquinho o Celtic Rangers. Já o Stirling é uma equipe de terceira divisão. Então aqui eu não vou me alongar muito, eu vou usar a nossa estratégia que vem dando bastante certo. Nós temos um profit bem bom em cima dessa estratégia. Aqui nós vamos de fora vence. Às 16 horas voltamos à Inglaterra, Championship, terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Inglês. Temos um bom jogo, o Leeds vai receber o West Bromwich. O Leeds, que é uma das equipes com maior investimento na Championship, não começou bem o campeonato, em 2 jogos tem apenas 1 ponto. Já o West Bromwich começou de maneira regular, tem uma vitória e uma derrota nos 2 jogos. Aqui temos uma tendência de um jogo equilibrado, teoricamente o Leeds é um pouco favorito, mas eu não vou muito da onda desse favoritismo do Leeds. Esse início de temporada não me convenceu. E aqui eu prefiro operar no mercado de gols. O Leeds vai precisar desses 3 pontos de qualquer forma, vai ter que ir para o ataque. O Leeds em casa bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos, ambas marcam em 4 de 5. Então teoricamente é um time que joga e que deixa jogar. Já o West Brom nos seus últimos 5 jogos fora de casa também bateu o over 1,5 em todos eles, ambas marcam em 4 de 5. Mais um time que joga e deixa jogar, então tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. E encerrando a nossa grade do dia, às 19 horas chegamos ao Brasil, Série B, 24ª rodada. O Vitória, que é o vice-líder da competição, apenas 1 ponto atrás do Sport, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, que faz uma campanha apenas regular, é o 11º colocado com 33 pontos. É um time que está naquele limbo da tabela, que não tem tantas aspirações de chegar na frente, mas também não corre tantos riscos de cair. Aqui, com a campanha e o retrospecto recente, dá para dizer que o Vitória é favorito, apesar de que a Série B é bem previsível nesse quesito. O Vitória, nas suas últimas 10 partidas em casa, venceu 8 e perdeu 2. Venceu as últimas 5 partidas sob seus domínios. Então, de certa forma, isso já dá um favoritismo para o time da casa. Tem uma campanha bem superior, joga muito bem sob seus domínios. E o Botafogo é de uma maneira irregular fora de casa. Nos últimos 10 jogos foram 4 empates, 3 derrotas e 3 vitórias. Aqui eu vou buscar algo a favor do Vitória para quem quer operar no mercado de gols. Não tem nenhuma estatística que seja muito evidente de alguma coisa, tanto 3,5 quanto o over 1,5 pode bater, mas não tem nada que chame muito a atenção até o momento. Então eu gosto de uma vitória simples do Sport, uma odd de em torno de 1,85 nesse momento, é uma boa odd. E para quem quer fazer uma entrada um pouco mais segura para montar um bilhete, dá para entrar com casa, empate anula. Acredito que sejam 2 entradas bem interessantes também. Nesse caso, em pré-live, para montar um bilhete, eu vou entrar com casa, empate anula. E com esse jogo, nós encerramos a nossa grade do dia. E no bilhete pronto do dia, nós temos 2 vitórias simples, uma do Al Nassr sobre o Al Tawon no Campeonato Árabe e uma do Aberdeen contra o Stirling na Copa da Liga da Escócia com uma odd de 1,70. E por hoje era isso. Já agradeço que chegaram até aqui, quem chegou até aqui, e peço para que curtam o nosso conteúdo, que deixem seu follow caso tenham gostado do nosso material. Que seja uma sexta-feira abençoada para todos nós, para quem for fazer uma aposta e para quem não for fazer também. E, se Deus quiser, amanhã estaremos novamente deixando os palpites para sabadão. Esse final de semana promete, temos grade cheia. Provavelmente teremos vídeos longos, então enfim, vamos ver o que vamos fazer ainda. Mais um abraço a todos, até amanhã, até mais, valeu!